Tá no ar. O grupo virtual de estudos espíritas Altivo Panfiro, em nome de Carlos José de Castro Vasconcelos, agradece a você e deseja bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja vendo esse vídeo. Hoje nós estamos tendo a grata satisfação, né, de trazer um companheiro aí da lide espírita, um companheiro de luta no movimento espírita, o nosso querido Liraucio Ricci. E antes que eu passe a palavra a ele, para dar as considerações iniciais, eu vou fazer um Pai Nosso, para que nós possamos envolver o nosso ambiente, né? Para que a gente possa ficar um pouco mais ligados a esse mundo espiritual tão generoso que nos proporciona momentos belos como esses. Então vamos cerrar os nossos olhos do corpo, abrir os nossos olhos da alma, para que possamos dizer assim: Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Assim, então, agradecemos a espiritualidade, né, que com certeza comanda e intui os nossos pensamentos. E eu, com grande satisfação, passo a palavra ao nosso companheiro Liraucio Ricci, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Liraucio, a palavra é com você. Bom, eu vou parafraseá-lo no bom dia, boa tarde, boa noite, né, já que os horários são os mais diversos, né, que as pessoas vão ouvirem. É um prazer imenso estar mais uma vez, né, mesmo que de modo virtual, né, junto do meu querido amigo Carlos, né, que já fizemos alguns trabalhos, já estivemos juntos lá na USE de Cachoeira Paulista, né, realizando encontro, né, então é uma alegria enorme, gigantesca estar mais uma vez com você, meu amigo, e com os seus internautas. E com certeza o nosso canal só tem a ganhar com isso. Bom, nós convidamos você e dissemos que nós íamos fazer uma entrevista com você, né? Uhum. Passar um visto mas eu fiz uma copiazinha aqui, tá? Fiz uma copiazinha para não perder aqui a minha condição de entrevistador. Então, a minha primeira pergunta que eu faria para você, Liraucio, quem é Liraucio Ricci, né? Companheiro do nosso canal. Quem é Liraucio? Bom, Liraucio é um ser humano comum, como qualquer outro, com qualidades e defeitos, buscando superar os defeitos, reforçar as qualidades. Desde criança eu tenho aqui comigo, né, a questão muito forte do serviço a Deus. Quando jovem eu trabalhei dentro da Igreja Católica, quase fui padre, por pouco, por muito pouco, eu não fiz os votos, né? Faltou um pouquinho, mas eu vivia insatisfeito porque algumas coisas que inclusive eu já dava aula, já dava o catecismo, já ensinava, né? Fazia encontro de jovens e casais. Algumas coisas não me confortavam. Eu não via o Deus que Jesus falava tanto, um Pai de amor, de justiça, de bondade, diante de algumas situações que me incomodavam, né? Gente que não tem nada, que perdia tudo em enchente, né? Gente que tem um monte de coisa e cada vez tem mais. Essas coisas me incomodavam muito e eu ficava bastante descontente. Quando num momento de raiva, eu estava realmente com muita raiva,
né, dessa situação de Deus permitir que aqui, na Zona Leste de São Paulo, um local conhecido como Pantanal, e a igreja que eu trabalhava, a comunidade Santa Rosa de Lima, fica bem ali, próximo ao Pantanal. Estava enfrentando uma enchente das piores que já havia acontecido, né? Fazia 3 dias que não parava de chover. E eu estava questionando Deus, eu queria saber por que ele estava permitindo aquilo, diante de um povo já tão sofrido, diante de pessoas já numa situação tão delicada, né? Já estavam as coisas boiando, as coisas indo embora, e eles vinham procurar a igreja, porque a casa foi levada pelas águas, os móveis, tudo que tinham foi embora, e a gente estava abrigando eles ali no salão paroquial, né? Já estávamos pensando, inclusive, a retirar os bancos da igreja, porque não tinha mais espaço para abrigar as pessoas ali. E eu olhando aquela situação e eu vendo aquela chuva que não parava, eu briguei com ele, falei, mas cadê o pai de amor que Jesus me ensinou? Eu não consigo enxergar você como um pai de amor permitindo isso. E nessa minha fúria, nessa minha raiva, um amigo, vizinho meu, me viu, né? Viu como é que eu estava numa situação bastante delicada realmente, né? Ele falou, Liralcio, eu vou te dar um presente, eu acho que vai te ajudar a resolver isso. Ele entrou na casa dele e daqui a pouco ele voltou com um embrulho, me deu, eu percebi que era um livro, né? Ele falou, ó, tá aqui, eu acho que você vai encontrar algumas respostas aqui. Eu rasguei a embalagem, né? Eu estava realmente com raiva, então eu rasguei a embalagem do livro, e quando eu li ali o livro dos Espíritos, eu olhei para ele, mas Valdir, você é louco, você sabe que eu sou católico, isso aqui é coisa do diabo, isso aqui é coisa do demônio, você é louco de me dar um negócio desse, né? Foi o que me ensinaram, obviamente, né? Não tinha ainda, né, entendido nada. E aí ele falou, não, então você não está pronto ainda? Ok, guarda o livro, guarda que quando você estiver pronto, você vai buscar aqui alguns conhecimentos. Eu entrei em casa, botei o livro ali em cima do buffet da cozinha, e toda vez que eu passava na frente, eu fazia o sinal da cruz, né? No dia seguinte, a chuva perdurava e as pessoas naquele desespero, e eu, né, bem irritado. Quando eu voltei para casa, eu olhei aquele livro em cima do buffet, eu olhei para o livro, olhei para o teto da cozinha, né? Como se eu estivesse visualizando Deus no céu, né? E eu olhei para ele, quer dizer que isso aqui é coisa do demônio, é? Não, vamos ver então, agora vamos entender isso aqui, né? Aí eu catei o livro e comecei a ler e não parei. Foram 2 dias lendo aquilo com uma febre, com uma sede, como se fosse uma terra seca, sabe? Que recebe um bocado de água, né? Era eu diante do livro dos Espíritos. E aquilo foi me enchendo de uma força, porque ali eu entendi Deus. Ali eu compreendi por que Jesus colocou Deus nessa situação, né, de chamá-lo de paizinho em alguns momentos, né? Eu, como estudioso do Evangelho, sabia que em diversos momentos, embora no Evangelho não esteja desta forma, no original, né, em muitas vezes Jesus chamava Deus de Abba. Abba em hebraico quer dizer pai. E o hífen A, né, ele indica que a palavra é um diminutivo. Então, Jesus se referia a Deus, em muitas ocasiões, como paizinho, uma coisa íntima, uma coisa meiga, né? E aí, lendo o livro dos Espíritos, eu compreendi aquilo. Eu falei, caramba, é tão lógico, é tão racional, tá todas as respostas aqui, né? Aí depois de 2 dias e pouco lendo o livro, né, eu tomei a decisão de me afastar da igreja, procurei meus superiores, pedi baixa, né, e comecei a estudar. Eu busquei tudo, eu li toda a codificação, eu li a Revista Espírita, eu li Leon Denis, Gabriel Delane, eu li o Herculano Pires. O que botava na minha mão foram 2 anos só lendo, estudando. Aí uma amiga, a gente estava trabalhando junto, ela chegou para mim e falou, Liralcio, eu vejo você aí sempre com os livros da doutrina espírita, né?
você não quer ir comigo numa casa espírita? Eu falei, não, você é louca que eu vou na casa espírita? Sei lá o que eu vou encontrar lá, estão matando frango, estão matando carneiro, sei lá. Não, não vou não. Não, mas eu vejo você com os livros, você não é espírita? Eu falei, não, eu não sou espírita, eu estou estudando a doutrina, mas eu nunca entrei numa casa, não dou, eu tenho medo. Não, mas eu preciso, eu estou numa situação ruim, eu preciso de uma companhia, se não tiver alguém comigo eu vou fugir, eu não vou conseguir. Você vai lá comigo, eu preciso. Ela forçou tanto que eu acabei indo com ela. Ela estava com um problema sério de dependência química, né? Sim. E a casa onde ela queria ir era uma casa que tinha tratamentos, né, relacionados à espiritualidade e dependência, né? E eu cheguei nessa casa junto com ela tremendo de medo. Eu cheguei lá bem constrangido, né? Quando eu entro um corredor imenso, assim, com rosas dos dois lados do corredor, né? O cheiro de rosa lindo, gostoso, né? Quando eu entrei, que abre um imenso pátio, né? Eu olhei num canto, eu vi um rapaz lá, eu olhei, reconheci, fui até ele, falei, nossa, você está aqui, né? Caramba, você é espírita? Ele falou, eu sou, mas por que você nunca falou? Você nunca perguntou. Esse rapaz que estava lá, né, ele estava escrevendo alguma coisa ali numa mesa, era simplesmente o diretor da escola onde eu dava aula. Nossa. E aí ele falou, olha, seja bem-vindo, daqui a pouco vai começar a palestra, né? Se quiser tomar um passe, já está tomando passe, né? Eu fiquei na minha, né? Quietinho ali, nada de estresse aí. A minha amiga entrou, foi lá, né, passar pela triagem que ela precisava, e eu fiquei lá fora. Eu comecei a observar os trabalhadores da casa, eram vários professores, tanto da minha unidade quanto de outras escolas próximas, que a gente fazia as reuniões pedagógicas, né? Perfeito. Então tinha ali um monte de amigos, um monte de colegas que a gente se encontrava, das matérias da minha área, né, e de outras matérias também estavam ali, e eu fui me sentindo em casa. Quando eu vejo entrar, né, começa a palestra, fazem a prece e tudo, entra o palestrante, quando convidam um tal de Léo, né? Léo, vamos convidar o nosso irmão Léo, que vai fazer a palestra. Quando eu me viro, eu olho o delegado de polícia ali de São Miguel Paulista. E eu conhecia o delegado, né? Eu olhei assim, doutor Leocádio, não era Léo, era o doutor Leocádio, né? Eu olhei aquilo e falei, Jesus, o que eu tô aqui? O que tá fazendo esse homem aqui? Aí ele foi lá e começou, e ele, lógico, né? Me vendo ali, começou a fazer a palestra, olhando para mim, né? Fazendo contato visual, né? E a palestra linda que ele fez, né? Eu lembro até hoje, a palestra mexeu bastante comigo. Quando ele terminou a palestra, ele falou, olha, o ano letivo está começando, né, e nós vamos ter um curso de aprendizes do Evangelho daqui 2 semanas, né, e eu gostaria que você frequentasse o curso. Olhou para mim e me apontou para mim. Tá bom. Aí eu fui na secretaria, fiz inscrição para o curso, comecei a estudar, ele era um dos professores, né, e eu... Até hoje nunca mais saí, faz 36 anos. Perfeito. Esse é o Liraus, que busca conhecimento, que busca conhecer, que busca aprender, como professor que sou, e eu sei que quem mais aprende é quem mais ensina. Perfeito. Né? Então, esse é o Liraucio. Na Igreja Católica a gente usava muita música. Né? O movimento carismático, né, estava nascendo porque a igreja estava com problemas, né, de lideranças, e essa foi a forma que os líderes, né, encontraram de aproximar, de trazer principalmente o público jovem para dentro da igreja. Então o movimento carismático surgindo ali com música, e música o tempo todo, música no encontro de jovens, música no encontro de casais, música na missa, música na quermesse, música em todo lugar. Então eu estava ali dentro da igreja muito ligado à questão da música. E quando eu cheguei no Espiritismo, tinha o raio daquela plaquinha, né? O silêncio é uma prece. Antes da gente chegar na música, eu gostaria de perguntar para você. Você já disse, mas eu vou reafirmar. O momento em que você encontrou na vida o Espiritismo
foi esse momento que foi a eclosão da sua transformação de católico para espírita? Eu acho que o momento foi exatamente aquele em que o meu vizinho Valdir, né, percebendo a situação em que eu me encontrava, vamos dizer, na palavra dele, quando ele falou, você ainda não está maduro, mas quando você tiver, leia, eu acho que foi isso. Né? Ele percebeu, né, talvez intuído, talvez ali algum orientador ali pertinho dele tenha falado, vamos socorrer esse cara aí, que ele está pronto. Né? Ele está pronto. Porque eu sempre quis, eu sempre questionei os meus superiores, né? E os meus padres, e os bispos, né? Eles ficavam muito malucos comigo, que eu enchia eles de perguntas e vinha sempre a tradicional resposta: Liraucio, não questione Deus, é mistério da Santíssima Trindade, mistério de não sei o quê, não questione Deus, isso é coisa de Deus, Deus é que sabe essas negócios. Mas eu ficava naquele, eu quero uma resposta, eu quero uma coisa mais lógica do que essa resposta, né, babaca, né, que é coisa de Deus. Por que Deus permite tal situação, né? Então, foi ali naquele momento, começando a me revoltar com aquele Deus que eu tinha, né, tradicional dentro da igreja, né, com um Deus que eu buscava, que Jesus me ensinou, que eu aprendi com Jesus, né? Um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus justo. E eu não achava justiça aquilo, uma pessoa daquela situação perder tudo e uma outra pessoa que tem tudo ter ainda mais. Né? Então, isso eu achava uma injustiça muito grande. Então, foi nesse momento, foi nessa situação que eu consegui entender Deus através da leitura do Livro dos Espíritos, né, que eu acabei me tornando espírita. Não frequentava, né, só estudava, mas eu me considero, naquele momento, a minha transformação, se você prefere a palavra. Viu, Denaldo? É interessante a gente, às vezes, tocar em alguns assuntos, porque as correlações que nós fazemos entre nós, espíritas, hoje, é interessante. Quando você falou que quase chegou a ser padre, eu aos 18 anos de idade, já espírita, mas ainda naquele conflito, né, de se estava ou se não estava infringindo as leis de Deus. Eu moro aqui muito próximo de Aparecida do Norte, né? Uhum. Então, eu entrei na Basílica e pedi para Nossa Senhora: Nossa Senhora, se for necessário, eu vou vestir uma batina para me sentir melhor como ser. Ou então a senhora me dê uma luz e me diga para mim que eu tenho que ficar onde eu estou, no Espiritismo. E hoje, até 68 anos de idade, nós estamos nas lides espíritas, né? Então, eu digo para as pessoas isso, poucas pessoas sabem desse detalhe, mas a gente verifica que, às vezes, o caminho da gente é o caminho que está traçado mesmo e a gente está fugindo dele, né? Sim, sim. Para que você possa agora se deslanchar mesmo, eu fiz uma posição assim interessante, né? Nós, espíritas, talvez as pessoas que estarão nos ouvindo, né, não tenham o conhecimento de que você é um excelente cantor. É portador de uma voz muito bonita, né? E nos faz embelezar mais ainda o espiritismo. E eu coloquei aqui o seguinte: como é que o canto chegou a você? Você, por exemplo, e o canto espírita? Você compõe também? Você é instrumentista ou somente vocalista? Então agora você faça aí um explanado para nós geral. Bom, então vamos lá. Bom, dentro da igreja, você entendeu que lá a gente cantava pra caramba, né? Perfeito. Quando eu cheguei no movimento espírita, a plaquinha estava lá, o silêncio é uma prece, né? E aquilo me constrangeu. Né? Aquele silêncio, aquela forma de iniciar as reuniões, né, do evangelho tão frio, na minha opinião, né, o evangelho tão frio, de uma exposição, simplesmente parecia mais uma aula, né, do que simplesmente uma exposição evangélica, né?
aquilo me deixava bastante constrangido, mas era a forma que era aquilo e eu, tudo bem, tranquilo. Depois que eu fiz o primeiro ano, né, junto com o Léo, né, não podia fazer nada. O aluno iniciante não tinha direito a fazer nada, a participar de nada da casa. Quando eu passei para o segundo ano, que eu comecei o primeiro básico, o primeiro curso era o preparatório. E aí tinha o primeiro básico, né? Era um curso ligado à FEESP, a casa era ligada à orientação da FEESP. Aí já veio a orientação de que os alunos do primeiro ano tinham a liberdade de participar de alguns trabalhos, especialmente as caravanas, as visitas que a casa fazia a instituições. A casa fazia visita ao presídio de Guarulhos, fazia visita a uma casa de anciões que tem lá mesmo perto na Vila Curuçá, né? E também a um hospital de rancenianos em Mogi das Cruzes, né? O leprosário, né? Era o nome que se dava antigamente. Hospital Santo Ângelo, lá em Mogi das Cruzes. E eu gostei da ideia de ir ao Hospital Santo Ângelo, né? Eu conheci um pouquinho de hanseníase, porque minha mãe era enfermeira, né? Então a história, a questão, né, de que a hanseníase não era mais aquela doença traumática, problemática, que já havia tratamento, né, e até algumas curas, né? O bacilo de Hansen, né, como é chamado, né, identificado e já tratado, não era mais uma doença complicada, mas ainda havia o estigma, né, em cima da doença. E aí então eu me cadastrei para entrar e fazer parte da caravana que ia para o Hospital Santo Ângelo. Eu fui participando, né, junto com eles, num dos carros do pessoal, e eu numa grande caravana, né, era 10, 12 carros todas as vezes, né, era sempre no quarto domingo do mês. E aí, chegando lá, o pessoal chegava primeiro na enfermaria masculina, entrava lá, conversava com as pessoas, algumas pessoas que precisavam de tratamento, de enfermagem, né, de pessoas, eles não tinham condição de se cuidar, né, esse trabalho de enfermaria, né? Então a gente entrava, conversava com as pessoas, aplicava passe, né? Depois passava para a enfermaria feminina, brincávamos com as moças, com as mulheres que estavam ali, né? Depois a gente ia para uma ala que eram os dormitórios, masculino e feminino, né? Onde ficavam as pessoas que tinham possibilidade de se cuidar, né? Elas tinham lá um fogão, tinha lá uma cama, tinha lá um bocado de coisa. E lá a gente aplicava passe, brincava com as pessoas, né? E ia. Até que chegava no final, no fundo da colônia, né? Numa colônia material, né? Tinham residências, tinham casas, que eram de pessoas com mais habilidades ainda, né? E poderiam até morar sozinhas e se cuidar. E aí era lá que era feita a oração de encerramento do trabalho na casa de uma senhora chamada Mãe Noca, né? Então todo mundo se reunia na casa dela para fazer. Ela era espírita dentro da colônia, todo mundo sabia disso, né? E aí fazia a prece. Quando nós chegamos lá, era uma casa muito pequena, né? A sala era pequena, a cozinha era pequena, o quarto era pequeno, né? E o grupo era enorme. Então não dava, né? Era aquele tumulto, gente querendo sentar, gente empurrando para lá, para cá. Eu olhei aquele tumulto, aquilo me deixou assim, né? Deixa o pessoal se acomodar, quando todo mundo estiver pronto eu chego e a gente faz o que tem que fazer. Aí eu peguei e saí da muvuca, né? Passei pela cozinha e olhei no canto, do lado do fogão, entre o fogão e a geladeira, um violão. Eu olhei aquele violão ali, todo empoeiradinho, né? Tava ali, parecia que fazia tempo que ninguém tinha botado a mão nele, né? Eu olhei ele ali, enquanto tava o pessoal lá, não, eu sento aqui, não, senta ali, não, senta aqui. Eu catei o violão, fui lá para fora no quintal, né? E comecei a brincar com o violão. Afinei, que ele estava desafinado, né? E comecei a brincar com o violão e comecei a cantar Roberto Carlos, né? Padre Zezinho, que eram as músicas que a gente cantava na igreja. Perfeito. E tô lá compenetrado, brincando com o violão, quando duas pernas se aproximam, eu estava sentado no chão, né? Eu peguei, levantei, olhei para cima, era o presidente da Casa Espírita, o diretor da escola. Eu gelei, falei, caramba, me ferrei, né? O cara vai me dar um esculacho aqui, né? Aí ele olhou para mim, Lirau, se você toca violão?
Falei, toca um pouquinho, né? Vai tocar lá dentro. Eu falei, mas eu só tenho música católica, eu não sei música espírita. Não tem problema, vai tocar lá dentro. Aí eu fui lá para dentro, né? E aí eu cantei Jesus Cristo, aí eu cantei Amar como Jesus amou, né? E aí eu cantei Nossa Senhora, né? E o povo todo se envolveu, né? Ficou um negócio mais leve, né? Mais suave, né? Quando saímos de lá, né? Eu guardei o violão, saímos para entrar nos carros, o Jair me chamou no canto, que é o presidente, ele é presidente da casa até hoje, né? Ele falou, Liralcio, você tem violão? Falei, não, Jair, não tenho condição de comprar um violão, né? Eu gosto muito, mas eu não tenho condição. Então, passa na secretaria, pega dinheiro com a dona Vera e vai comprar um violão. A partir de hoje, eu quero música em todos os trabalhos da casa. Beleza. E ali, eu falei, caramba, mas começa com essas músicas, depois você aprende outras. Né? E foi assim que a música entrou dentro do movimento espírita comigo. Eu fui aprendendo algumas músicas. Aí eu aprendi Roberto Ferreira, foi a primeira música, né, fora do meu repertório católico. Né? Depois eu conheci Quanta Luz, né, da Cenira Pinto, conheci o Hino dos Aprendizes do Evangelho. Né? E todas essas músicas fizeram parte, inclusive, do meu primeiro CD, que tem 35 anos. Beleza. O primeiro CD que eu gravei, completando agora este ano, completando 35 anos. Como é que chama o nome do CD? Aprendizes. Aprendizes, perfeito. Porque o hino dos aprendizes do Evangelho, do comandante Edgar Armon, né? O pessoal chama de Pai Celeste, né? Porque começa assim, Pai Celeste, Criador. Né? Mas a música se chama Hino dos Aprendizes do Evangelho, composição de Edgar Armon. Nós tivemos aqui, Liralcio, o filho do Coronel Armon, morando aqui em Lorena conosco. Inclusive, ele e a esposa participaram de uma casa a qual eu era presidente, e depois eles saíram e fundaram uma casa espírita que existe até hoje, os Missionários da Luz aqui em Lorena. Nossa, que legal. Da família do Edgar Armon. É filho mesmo do Armon. Filho do Armon. Bacana, hein? E a gente era muito assim, chegado, a gente gostava de conversar bastante, ele era um cara interessante, bacana mesmo. E o Armon também, eu fui conhecendo aos poucos, sabe? Mas quando eu fui conhecendo, eu fui me realmente... O trabalho do comandante é importante, é um trabalho fantástico, eu também conheço um pouco. Me envolvendo. Mas e dentro dessa estrutura que você disse, você só não falou para nós se você é compositor. Então, rapaz, aí dentro da casa lá, né, o pessoal me chamava para todas as coisas. Então, passei a fazer parte do grupo de jovens, né, virei dirigente da mocidade. Aí eu escrevi peça, né, aí para poder a peça ficar bacana, aí eu tive que compor música. Né? Eu compus uma música para o Dr. Bezerra, né? A música se chama Nosso Querido Professor. Como eu sou professor, né? Ele mais ainda, né? O Dr. Bezerra como Nosso Querido Professor. Perfeito. E foi a primeira música que eu escrevi, né? Obviamente não fui eu, foi a espiritualidade, porque eu não tenho habilidade nenhuma. Né? E nesses 35 anos de CD gravado, tá? Eu só tenho registrado no meu nome 3 músicas. Ou seja, uma a cada 10 anos. Só 3 músicas. O restante, hoje já são no repertório, tem mais de 100 canções, são 5 CDs gravados. Né? Com certeza. Então, só 3 né? Então. Minhas, o restante eu sou intérprete. Eu sou apenas um cantor. Eu não tenho habilidade. Essa não estava... essa não estava no script, mas essa veia artística sua já veio lá da infância? Você já sim. A minha bisavó, ela dizia que quando eu tinha 4 meses, mais ou menos, deitadinho no berço, ali, encostado em pezinho, assim, na beirada do berço, na grade, né, eu ouvia o rádio.
E eu não sabia falar ainda, 4 meses não se fala, né? Mas eu balbuciava as músicas que estavam no rádio. Então eu ficava... eu ficava, né, nesses resmungos, acompanhando, ela dizia, afinado, o que estava tocando no rádio. Né? Então, quando eu fui para a escola, com 6 anos, porque eu faço aniversário em novembro, né? Então se eu esperasse completar 7 anos para entrar na escola, eu ia entrar atrasado. Tá certo. Então eu entrei na escola com 6 anos. O 7 é a completar no final do ano. E lá na escola, né, bonitinho, gostosinho, bacaninha, a professora pega e fala: olha, gente, mês de junho tem a festa junina e eu gostaria de saber quem gostaria de participar da nossa festa junina. Todo mundo com a mão abaixada, o Liraus com a mão levantada. Eu levantei a mão, não sabia o que era nada. Né? Ele falou: que legal, Liraus, então você vai participar da festa junina? Né? Eu vou mandar uma cartinha para o seu pai, para ele te dar autorização, e você vai participar de um duelo, um desafio caipira. Alguém quer participar com o Liraus? Ninguém. Aí ela encontrou lá um amiguinho, o Carlos, nós somos amigos até hoje. Né? A gente de vez em quando se encontra e a gente faz o desafio ainda. Eu lembro dos versos até hoje. E aí o ensaio, né? A preparação, tudo. Quando chegou no dia da festa junina, a gente não ia cantar, recitar de verdade. Ia ter uma vitrola com um disco com a música. E a gente ia só, né, encenar a coisa. Perfeito. A vitrola quebrou. Nossa. Pois é. A vitrola quebrou. Alguém foi na hora de transportar, deixou a bendita cair. E não tinha uma outra, não tinha uma reserva. E a professora veio: olha, desculpe, infelizmente vocês não vão poder participar, porque a vitrola quebrou, né? Muitos grupos não vão poder se apresentar, a questão da quadrilha vai ter que deixar para outro dia, que a gente vai ter que fazer, né, a dança da quadrilha em outro momento. Né? Aí eu peguei e falei: professora, eu canto. Ela: como assim você canta, Liraus? Eu canto, professora. Se o Carlinhos aceitar, eu canto. O Carlinhos: não vou não. Falei: não, vamos lá, Carlinhos, eu sei tudo, se você esquecer, eu lembro, eu te ajudo. Não, ele congelou ali, né? A professora saiu, fui lá na orelha dele e falei, joguei uns cascais na orelha dele e falei: Carlinhos, vamos lá, eu te ajudo, qualquer coisa, né? Vamos lá. Ele aceitou. Aí nós chegamos lá na frente, né, o público parado, sem a música, não tinha a vitrola, né? Eu já comecei de cara, né? Ô compadre Malaquias, me responda sem pensar, o que é que você tem esse cheiro de gambá? E ele lá. E eu digo: você tem um cheiro danado. E aí ele lembrou e começou, e aí foi, ele não parou mais. Ele lembrou, descongelou. Então realmente essa 6 para 7 anos foi a minha primeira experiência de palco. Né? Eu, em momento nenhum, e até hoje é assim, eu não tenho medo, não tenho frio na barriga. É estranho, eu escuto os atores, grandes atores, né, de nome, de peso, dizendo que tem o frio na barriga antes de entrar no palco. O pessoal comenta que o próprio Chico Buarque de Holanda, você tem que ofuscar a plateia para ele. Ele não pode ver a plateia. O Chico tem um problema sério, né? Ele é muito tímido. Elis Regina também tinha isso, né? Timidez absurda. E outros cantores, a Kelly Carpenter tinha um problema sério. Né? Então, muitos artistas grandes que têm essa dificuldade. Né? Eu não tenho, Carlos. Eu não tenho. Eu juro que eu gostaria de saber como é que é essa sensação de sentir o frio. Eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu gosto do palco. Eu quero estar ali. Mas desde o início, nunca foi para me exibir. Interessante isso. Interessante, eu não gosto de estar no palco para me exibir, para, sabe, me mostrar demais. Eu quero mostrar a arte, eu quero que a arte esteja ali, que as pessoas se sintam bem. Que ela, no caso daquela musiquinha, né, esse desafio caipira, era um sarro, né, era uma brincadeira, todo mundo termina rindo, né? Que os dois fazem amizade no final, os dois se perdoam, né? Ô, compadre, me perdoa, né? Então, é gostoso, é bonito, mas desde o início sempre foi assim.
Eu subo no palco, eu faço alguma coisa que tem gente, eu dou aula, né? Eu faço seminários, eu faço congressos e coisas desse tipo. Até política eu já estive, né? Subindo em palanques políticos, apresentando shows, eventos como mestre de cerimônia, né? E eu faço isso porque eu gosto. Eu me sinto bem ali, eu me sinto gostoso aqui, ó, conversando com você, eu estou em casa, o microfone na minha mão. Mas realmente. É tranquilo. É isso que eu ia dizer para você. Eu, aos 6 anos de idade, eu ganhei um concurso de dança do maestro Carequinha. O palhaço Carequinha. Eu lembro do Carequinha. E o Carequinha, pouca gente sabia que o Carequinha era formado em violão clássico. O Carequinha tocava violão clássico, lendo partitura e tudo mais. E eu ganho um festival de dança num palco de uma festa que existia em Cachoeira. Eu ganho o primeiro lugar. Eu não sei nem quem era a minha parceira. Mas o tempo passa e eu me coloco numa situação desconfortável de muita timidez depois dos 12 anos. Né? Uma timidez que surgiu e que depois, futuramente, o espiritismo vem, através da fala pública, me ser o grande antídoto contra esta timidez. E me faz como você hoje. Hoje isso aqui para mim é uma delícia. Estar falando com você, conversando com você, para mim é uma satisfação assim que parece que é uma comporta que abre e aquilo ela exatamente tudo. Isso. É uma delícia isso, né? E na escola as professoras todas entenderam isso. E elas incentivavam bastante, tanto que eu participei de vários programas de televisão. Eu fui várias vezes à TV Cultura, que a Cultura tinha programas, né, onde os jovens iam em caravanas. Né? Então eu fui no programa Inglês com Música, né? Eu fui no programa É Proibido Colar. Né? Eu participei de diversas atividades, né? Não apenas lá embaixo como torcedor, como público, mas em cima do palco fazendo atividades, né? Porque é natural, é gostoso, eu gosto de estar ali. Né? Então, eu conheci o Antônio Fagundes, ele tinha o quê? Eu acho que 16, 17 anos, ele era um menino, né? Namorava com a filha do Abu Janra, a Clarice Abu Janra, né? Depois eles se casaram até, né? Ele era o apresentador do programa É Proibido Colar, né? Então são minhas memórias, né, de sempre estar envolvido com isso, sempre estar ligado a isso. Né? E é bom e quando eu cheguei no Espiritismo, aquele negócio, aquele silêncio me constrangeu, mas graças a Deus, o meu amigo Jair, meu diretor da escola, do meu presidente lá da Casa Espírita, né, permitiu que eu trouxesse a arte para dentro do movimento espírita e aí eu nunca mais parei. É isso que eu gosto nas minhas entrevistas, que eu procuro trazer, é mostrar o lado do espírita, mas o lado que as pessoas acham que nós somos diferenciados, né? Então, cada um tem a sua verdade, a sua realidade e a sua vivência mesmo, até profissional, né? Artística, como é o caso seu. E é isso que eu acho bonito, nós nos expormos as pessoas para que as pessoas saibam que nós podemos ser o que nós quisermos ser, além de espíritas que somos, defendendo a linha de inspiração ou de formação espiritual que vem lá do passado nosso. Então eu acho bacana isso, né? Por isso que enriquece muito o espiritismo tendo pessoas como você com uma vivência grande dentro da doutrina, né? É uma barato daqui, eu vou aos eventos, né? E normalmente tem repórter, jornalista, as mocidades que fazem jornaizinhos nas suas casas, né? Vêm me entrevistar, vêm conversar comigo, né? E aí fazem sempre aquela pergunta tradicional, né? Você veio ao espiritismo pela dor ou pelo amor? Pelo amor. E a minha resposta sempre é: nem por uma coisa, nem pela outra. Eu vim para o espiritismo pela raiva. Tá certo. Mas, Nelson, tem mais uma aqui que eu coloquei. Qual é a sua atual participação no movimento espírita? Visto que a gente vê atrás de você aí toda a publicidade da USE, né? Você colocando Miralcio, USE São Paulo, né? Para as pessoas terem o conhecimento também do que vem ser a USE, né?
do que vem ser você dentro da USE, do que vem ser o canal do bem, né? O que vem ser todo esse complexo, né, que gera em torno de Liral Sorriso. Quantas horas de programa a gente tem mesmo? 1h30. É pouco, né? Bom, o que acontece? Quando eu entrei lá, então, para a Casa Espírita, né, o Centro Espírita Francisca Souza, na Vila Curuçá, em São Miguel, né, é a minha casa-mãe até hoje, né, eu respeito até hoje, embora não esteja mais ligado a ela, eu vou lá fazer palestras com uma certa regularidade. Né, mas eu não sou mais um trabalhador da casa, porque eu estou trabalhando em muitas casas, em muitas frentes, em muitos lugares. Mas com esse trabalho da música e outras instituições próximas, outras casas, então as pessoas frequentavam o Francisca Souza, mas também frequentavam o Meimei, frequentavam o Bezerra de Menezes, frequentavam o Núcleo de Cura, né? E eles chegavam lá e falavam, olha, tem música lá naquela casa lá, né? Aí os dirigentes começaram a me convidar para ir lá também cantar, né? E quando eu assumi a mocidade, eu escrevi peça de teatro e coisas assim, e levava os jovens, né, para fazer apresentações nas casas da região. Então, todas as casas, todos os lugares, a gente levando esse trabalho, né, fez com que a coisa crescesse e eu acabasse sendo conhecido de uma certa maneira, né? E foi crescendo. Aí eu criei 2 corais, 2 bandas, fui curando e deixando, e fui sementeando, né? Fui colocando lá nas outras casas, nas outras instituições, né? Até que um dia eu trabalhava com informática, eu já me afastado da igreja, né? Fui fazer um curso de bacharel em ciência da computação, ali em São Miguel mesmo, na Universidade Cruzeiro do Sul, né? Comecei a usar o computador. Meu primeiro emprego foi como operador de máquina classificadora de cartão perfurado. Você lembra disso? Lembro, tinha cartão perfurado. Você lembra disso? Foi meu primeiro emprego, né? Depois eu fui aprender COBOL, programação COBOL. Passei a dar aula de COBOL. Dei aula 10 anos de COBOL. Né? E ligado a essas questões, eu criei uma empresa, uma prestadora de serviço. Essa empresa que eu criei era ligada à tecnologia de ponta, né? Hoje o pessoal chama de inteligência artificial. Mas naquela época, naquela ocasião, né, se chamava de redes neurais. Era coisa de louco, era coisa de gente maluca, sabe? Dentro do que não batia bem da cabeça, né? E a gente então fez o primeiro seminário de redes neurais aqui no Brasil, trouxe um americano que dava aula, que dava curso sobre programação neural em computadores, né? E ele me propôs uma parceria da empresa dos Estados Unidos com a nossa aqui em São Paulo. E ele me ofereceu, obviamente, acesso às coisas de lá, né? Então eu tive acesso aos servidores dele, tive acesso a todo o conteúdo que tinha lá disponível, né? E eu descobri um bocado de coisa, inclusive um servidor de IRC. Você chegou a viver nesse tempo aí? Do Internet Relay Chat? Cheguei. Do IRC? O IRC não vou falar daqui a pouco dentro do sistema eu criei uma sala para mim. Se chamava Espiritismo. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. O Espiritismo era uma sala dentro do servidor lá, né, para mim, para eu conversar com outras pessoas, saber de outras pessoas, né? Aí chegaram os primeiros servidores de IRC no Brasil, a Brasirc e a Brasnet, e outras pessoas também criaram as salas Espiritismo. Um momento nós nos conhecemos, né? Tanto o pessoal da Brasirc quanto o pessoal da Brasnet e eu da Origin, que era o servidor que eu usava, a Originet. Né? E aí a gente trocando ideias, conversando, falou, por que a gente não se junta? Ao invés de ter 3 salas, por que a gente não faz uma coisa só? E ali surgiu então o grupo IRC Espiritismo, que existe até hoje. Só que não existe mais o IRC, hoje o grupo se chama espiritismo.net.
É um grupo bastante conhecido, é um grupo bastante conceituado dentro da internet. Foi o primeiro grupo, né, a divulgar e usar as redes sociais para falar de espiritismo, né? E nesse grupo, né, tínhamos gente do Brasil inteiro, eu de São Paulo, tinha pessoal do Rio de Janeiro, tinha gente de Brasília, tinha gente de Salvador. E de Salvador tinha um rapaz chamado, que naquela época usava nickname, lembra do nickname? Né? Era o apelido, né? Nick. O nick dele era peruano. Ele participava dos nossos trabalhos, das noites que a gente ficava conectado, conversando, né? E aí um dia ele falou, olha, eu faço parte aqui de um grupo, trabalho numa empresa que divulga o espiritismo nas bancas de jornal. Tem uma revista chamada Visão Espírita. Visão E eu Espírita. conversei com o dono da revista, ele gostou muito da ideia, né, do bate-papo aqui, e ele quer divulgar o nosso trabalho na revista dele. O que vocês acham? Pô, legal, não sei o quê, né? Ele vai vir aí. Aí, um belo dia, quer dizer, uma bela noite, né, que a gente trabalhava, fazia as reuniões à noite, né? Aparece lá um cidadão de nome Alamar Regis Carvalho. Alamar E aí Regis. o Alamar se apresenta, né, fala da revista. Eu falei, nossa, é o Alamar, é o cara que tem o espiritismo via satélite, é o cara que tem o programa no satélite. Nossa, é o cara da revista que tem na banca de jornal. Nossa, que legal, bacana, né? E aí começamos a travar conhecimento e contato com o Alamar. O nosso grupo começou a crescer e a gente precisava de uma base, de uma sustentação espiritual, né? E um dos nossos trabalhadores, que era do Rio de Janeiro, falou, ó, eu sou trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, do CELD. Né? Eu conversei com o presidente do CELD e ele disse que vai nos dar todo o apoio. O que vocês acham? Não, legal, maravilhoso, ter uma sustentação espiritual, ter uma casa espírita, né, que nos dê base, que nos dê sustento, né, vai ser maravilhoso. Então nós vamos fazer a primeira reunião lá no Rio de Janeiro. E aí a gente realizou o primeiro encontro do IRC, ainda IRC Espiritismo, lá no Rio de Janeiro. E foi quando eu conheci o seu patrono, o patrono aqui do canal, o meu querido amigo Altivo Panfiro. É isso aí. O Altivo, eu tive grandes conversas, a gente passava a madrugada, eu ia lá para o CELD fazer palestra, eu ia lá para passear, ele me abrigava, né? Do lado do CELD tem um sobrado que eles chamam de Casa Rosa, e lá tem toda uma estrutura para receber os palestrantes de fora. Né? Tem cama, tem cozinha, tem toda uma estrutura. E eu ficava lá hospedado na Casa Rosa. Né? E o Altivo ia lá de noite, né, de madrugada, depois que trabalhava, e a gente ficava lá conversando, papeando. Ou então dentro do próprio IRC, ele ia lá e a gente ficava papeando. Ele pegou meu telefone, ele me ligava, eu ligava para ele. Era um negócio assim, nunca entendi essa conexão tão próxima minha e do Altivo. Né? Ele gostava muito de mim e eu gostava muito dele. E a gente teve conversas assim, nossa, de grandes profundidades, de muitas coisas, inclusive o próprio mentor dele, né? E que passou grandes informações para nós, coisas assim maravilhosas. O Altivo, eu tenho uma saudade tão grande, eu sei que a gente ainda conversa no plano espiritual, mas eu tenho saudade do bate-papo nosso. A gente quando está assim, falando, né? A gente já percebeu aqui a presença dele, né? Eu tentei captar aqui algo que ele queria dizer para você, mas eu ainda não consegui captar. Mas ele talvez... Olha, só de pensar eu já me emociono e dá vontade de chorar. Ele persista porque ele é muito generoso. E me diz sempre assim para mim, assim, Carlos, nunca tenha pressa, meu filho. Eu tenho todo o tempo do mundo para você. Então é uma generosidade muito grande desse espírito hoje, sabe? É um espírito jovial, generoso, bondoso, muito assim... Duas coisas que o Altivo tem assim em grande volume: amor e conhecimento. Com certeza. E ele tem muito respeito pela própria deficiência da gente, sabe? Ele tem muito respeito por isso. Ele sabe que a gente tem certas dificuldades. Mas já que você tocou no Altivo, Liralcio, você tocou numa coisa interessante no espiritismo que hoje nós estamos vendo
Eu não sei se sou eu que estou vendo, mas nós estamos sentindo, né? E aí eu vou perguntar em dois sentidos para você sobre a mediunidade. Nos Uhum. parece que nós estamos deixando de lado um instrumento muito importante dentro do espiritismo por desconhecermos até que existe o capítulo Perguntas que se podem fazer aos espíritos lá em Kardec. Capítulos É. como da evocação dos espíritos, né? Então eu faço duas perguntas para você numa só. Como você está vendo se essa visão minha é uma visão deturpada ou realista, né? De que nós estamos deixando cada vez mais de lado a mediunidade, e como você vê também na atualidade a mediunidade nesse lado artístico, visto que quando a gente vai no Obras Póstumas, o espírito de Rossini fala para nós sobre a música celeste e fala sobre a música espírita, né? Dos dias Sim, de hoje, né? Eu gostaria que sim. você tocasse nesse ponto para nós. É uma coisa assim bastante delicada, Carlos, porque, como eu disse, né, eu me aproximei do Alamar, né? O Alamar era um homem de uma visão impressionante, de vanguarda, ele estava anos-luz à frente de tudo e de todos, né? E aí eu me engajei com o projeto dele, né? Primeiro da revista e depois da própria TV, que o sonho do Alamar era ter uma televisão aberta falando de doutrina espírita, Perfeito. mas sem ranço, sem querer converter ninguém, sem querer provar que nós é que estamos certos e os outros estão errados, porque as outras emissoras, a maioria quer fazer isso, né? As religiosas, todas querem provar que eles são certos e os outros não servem para nada, né? Perfeito. Mas o Alamar queria simplesmente para esclarecer, para consolar, entende? E aí então me aproximei do Alamar, me aproximei do projeto. Ele começou primeiro em Belém, depois ele foi para Salvador e as coisas foram crescendo. Quando a TV, o Espiritismo via satélite cresceu, chegou num ponto muito grande, Salvador ficou pequeno, ele veio para São Paulo, né? Quando ele chegou a São Paulo, aí que eu realmente mergulhei junto com o Alamar no projeto da TV, começamos a discutir, começamos a trabalhar para que a coisa se concretizasse, né? E tinha uma coisa que o Alamar dizia, né, que eu no início fiquei meio assim, preocupado, né? Mas depois eu entendi. Ele dizia que o Espiritismo estava caminhando para um ponto, né, de não ter mais espíritos dentro da doutrina. É Era isso o aí. espiritismo sem espírito. Sem espírito. O Altivo dizia para mim, o Altivo ele me apresentava no Rio de Janeiro para outros dirigentes de casa espírita, dizendo assim: esse aqui é o dirigente de casa espírita onde não tem espírito. Ele falava para mim assim: E é complicado, é complicado. complicado. Você vê o movimento hoje, né, as pessoas se afastando da doutrina porque ficou uma coisa igrejeira só, Ficou. né? E isso eles têm já. Eles já tem a igreja católica, igreja evangélica, igreja messiânica, igreja isso, igreja aquilo. Já tem. O espiritismo não é para ser isso. Não foi para isso que a espiritualidade colocou essa doutrina tão linda, tão maravilhosa, num tripé, né? Onde a parte religiosa é a mais importante. Não, é ciência, filosofia e religiosidade, Perfeito. né? E a gente esquece desses outros dois pés, né? E fica muito preocupado com a questão religiosa, essencialmente, né? E esquece que é ciência, e esquece que é filosofia. E quando se fala de ciência e filosofia, você tem que estudar, Perfeito. né? E a recomendação, né, do Erasto, qual era a recomendação do Erasto? Espíritas, amai-vos, eis o vosso primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E a gente não tem feito isso. A gente vai na casa espírita, ouve a palestra, toma um passe e vai embora. Não está mais estudando, não tem mais pesquisa doutrinária, né? E isso está fazendo com que as casas minguem. Eu estou vendo muito as casas minguando. Uma outra coisa que não tem dentro da casa espírita, né, e as casas que estão conseguindo sobressair, tá, é a questão da juventude, da mocidade. E como é que você atrai jovem? Lá atrás a Igreja Católica já aprendeu isso.
com música, com arte. Com arte. Com arte. A arte é um fator importante dentro da casa espírita para atrair os jovens, para atrair a juventude. Quando é criança, a gente leva o nosso filho, ele vai forçado, ele é obrigado, não, você tem que ir comigo, fim de papo, acabou. Quando ele fica moço, quando ele já está na 12, 13 anos, que ele já tem vontades e desejos, se ele diz não, você vai bater nele? Você tem que ir? Você não vai. E aí ele se afasta da casa espírita, porque a casa espírita é chata, a casa espírita é só blá blá blá, ele fica sentado naquela cadeira que ele não pode se mexer para nada, que alguém olha para ele atravessado, né? E aquilo não atrai. Não atrai. Aí ele vai embora, ele evade mesmo, né? Fica jovem, não volta para casa, entra na faculdade, faz todos os estudos dele, e quando aparecem os problemas, e aí ele já está com 30, 40 anos, ele volta para a casa espírita. Mas ele já volta completamente desequilibrado, com problema, com dificuldade, quando ele poderia estar na casa espírita com 15, 20, 30 anos, ajudando na casa, no seu fortalecimento, no seu crescimento e na própria estruturação dele. Perfeito. Então, eu brigo demais esses dois pontos, né, da casa espírita. A falta que hoje existe do diálogo com a espiritualidade. No máximo que se faz é um trabalho de desobsessão, numa reunião separada, fechada, exclusiva, onde ninguém mais pode participar. E antigamente não era assim, era aberto, todo mundo via o que estava acontecendo, né? E sem a arte, que não atrai jovem, que não atrai nada, que não atrai ninguém. Ô, Liraucio, certa feita, eu sempre tive, assim, um relacionamento muito grande com o Piquete próximo de nós aqui. E eu, quando ia falar em Piquete, o presidente lá, Marcelo Aquino, ele me deixava abrir para o plano espiritual, ele deixava eu falar para o público. Uhum. Foi interessante que numa dessas aberturas, o próprio espírito do Dr. Erma que foi mentor espiritual do Altivo, Sim. Ele me incorpora e eu começo a discorrer. Mas, de repente, do meio da mensagem para frente, eu começo a estranhar ele falar, porque ele começou a falar de medicamento, de não ter medo, de que medicamento tem que ser utilizado, não pode deixar para depois, e aquela coisa tal foi, e no fim ele encaminhou para o final, finalizou a comunicação. Fizemos uma prece final, daqui a pouco se aproxima de mim uma pessoa de uns 30 anos, mais ou menos, e falou para mim assim: meu senhor, essa mensagem foi para mim. Eu falei: como é que você sabe que foi para você se ela não teve nome? Não, mas foi para mim. Porque eu estou sem dormir faz 30 dias e eu fui ao psiquiatra e ele pediu para mim tomar uns calmantes. E eu faz mais 30 dias que esses calmantes estão no meu bolso, que eu estou com medo de tomar. E o espírito me disse para tomar, que não vai fazer mal nenhum para mim. Olha que coisa interessante. Como que a gente podia imaginar que... Por isso que eu falo para as pessoas, uma palavra, às vezes, que o espírito diz, ele não precisa falar mais nada, ele falou tudo. Porque se você alcança um coração, é uma generosidade tremenda, mas as pessoas não estão, infelizmente, vendo esse lado da coisa, né? Por isso que o Alamar escreveu esse livro aqui, ó. Você conhece esse livro aqui? O nome dele? Alfredo Bastos, Mentor ou Obsessor. Olha, eu ia comentar com você sobre esse Alfredo. Esse Alfredo, eu recebi todas as mensagens do Alamar via e-mail. Aonde ele vê se eu estou certo. Ele chegou num ponto de o dirigente da mesa mediúnica ter vergonha de estar dirigindo e se afasta do trabalho. Não é esse? Exatamente, fato, né? É isso aí. É isso impressionante. Aí. O Alamar escreveu esse material, né? O nosso intuito original era que esse material se transformasse numa minissérie. Que coisa linda. Né? O Alamar soltava em capítulos, né? Cada semana era um capítulo né? do personagem, do Alfredo Bastos. Né? Eu era o revisor dele, eu que revisava todo como professor de português.
né? Perfeito. Passava pela revisão antes dele soltar, né? E a gente sonhava em transformar isso numa minissérie. Olha que coisa Infelizmente, a interessante, falta né? de apoio, né, do espírita é um negócio absurdo, né? Nós não conseguimos, por isso a decisão que a gente tomou de transformar num livro, Um livro, para que um através livro. da venda do livro a gente conseguisse recurso e quem sabe um dia, né, pudesse gravar a minissérie. O Olha, problema é que o vou Alamar desencarnou 3 meses depois. mostra de novo o livro aí que eu vou divulgar esse livro para você, porque eu conto essa história para muitas pessoas nas minhas falas, porque as pessoas é impressionante. Eu adorava ler isso aí e ficava naquele expectativa. O que vai acontecer na seguinte, né? Até que um dia o dirigente O, acaba se achando tão. e o Alfredo Bastos, né, o alter ego do Alamar, ele questiona tudo isso dentro do movimento espírita. A falta de envolvimento com a Vamos dizer assim, espiritualidade, não deficiente permitir que o mentor mais fale nada, que é só o obsessor que fala, que se manifesta, né? A falta da arte dentro da casa espírita, as coisas feitas, né, a moda da casa, né, o espiritismo, a moda da casa, porque o cara acha que tem que usar branco, porque eu acho até que ele tem que usar isso, que tem que fazer não sei o quê, e os rituais que são colocados dentro do movimento espírita, né? O Alamar, né, através disso aqui, questionava pra caramba, né? E a família, Repete depois de que o novo o Alamar nome para mim, desencarnou, faz 8 Alfredo. anos. Hã? Faz 8 anos que o Repete Alamar o nome desencarnou, do né? livro. Repete o nome do livro para mim de novo. O Incrível Caso de Alfredo Bastos é o título pequenininho aqui em cima, e o grandão, Mentor ou Obsessor. E não sei se você sabe que o Alamar desencarnou aqui em São José dos Campos, né? Sim, sim, eu Sabia estava disso? com ele na época, né? Tava? Eu fiz uma entrevista com ele 2 dias antes dele desencarnar, eu Então deve ser estava você ali. deve ser você a entrevista que eu vi com ele. Sim, Deve ser sim, a sua. tá no YouTube essa Tá entrevista no do YouTube, Alamar. eu vi no YouTube. Perfeito. Quando ele abre com as pessoas, né, a questão do câncer, né, e as pessoas diziam: nossa, Alamar, tá vendo? Você tanto fala dos espíritos, por que os espíritos não te protegem, né? E aí ele vem, deu uma aula de espiritualidade, né? Porque não é porque ele fala e defende a espiritualidade que ele não vai morrer, que ele não vai ter os resgates, as necessidades de aprendizado Verdade. dele, né? Mas E o você câncer tem sabe, muito para ensinar, o né? Nilson, E aí, o então, grande. a família, depois do desencarne dele, transferiu tudo, absolutamente tudo do Alamar para mim. Nossa, Então, todos verdade? os livros, todas as fitas VHS dos programas dele, todo o material, tudo hoje está comigo, tá? Para que eu possa dar continuidade. Então, na loja virtual, a gente tem uma loja virtual do Canal do Bem, né? Onde a gente comercializa os livros do Alamar, além dos meus CDs e dos livros da minha esposa, da Thelma. Né? Tá tudo lá na loja virtual para que as pessoas possam, né, até para ajudar a manutenção desse trabalho que a gente realiza, que é ainda o sonho do Alamar. Eu ainda mantenho acesa a chama, o ideal do Alamar de termos uma televisão espírita 24 horas num canal aberto. Perfeito. Para que todo mundo possa assistir, para que qualquer pessoa tenha acesso. É lógico, hoje a gente sabe que a internet é um veículo acima até da própria TV aberta, né? O acesso às TVs abertas é mais restrito do que o acesso à internet. Por isso que hoje nós criamos, né? Estamos aqui trabalhando, está aqui, ó, Canal do Bem, Web TV Espírita. Né? O nosso canal que tem trabalho todos os dias. Todo dia tem um programa no Canal do Bem. Eu não sei se você já viu no meu canal, no canal. Já vi. Uma entrevista que o Altivo dá para o Alamar. Que eu fiz ela em 8 etapas, né? Porque foram 2 horas de entrevista. É longa. Eu fatiei ela em 8 partes para poder divulgar aquilo que o Altivo dizia, né? E falando então, Liralcio, eu coloquei assim como a pergunta para você. Como eu sei que você teve esse relacionamento muito próximo com o Altivo, contar alguma coisa para nós, você já disse, né, muitas coisas, mas dizer para o público, né, que vai ouvir essa live nossa,
quem era realmente o altivo, né? Essa figura que realmente nós não idolatramos de forma alguma, não colocamos em nenhum pedestal, mas era uma pessoa muito diferenciada pela sua bondade. O altivo não sabia dizer não às pessoas, como muitos estão virando as costas para nós e dizendo não para nós, né? O altivo. É. Que você falasse alguma coisa a respeito disso. Bom, desde o meu primeiro contato com o Altivo lá no CELD, né, aliás, até antes, né, quando ele aceitou receber, né, dentro do CELD, da estrutura do CELD, o grupo IRC Espiritismo, né, de ser ali a base espiritual, né, e aí quando o Dr. Herman, né, vai e conversa com ele e diz aceita, ajuda, né, o próprio Altivo manifesta a figura do Leon Denis, né, que assume a tarefa de orientar. O grupo IRC Espiritismo, então, é abraçado pelo CELD, com orientação do Herman, com orientação do Leon Denis, né? E o Altivo, né? Ele passa a incorporar o trabalho com a gente, né? E ali nasceu uma admiração tão grande daquele homem visionário, daquele homem de vanguarda, sabe? Como eu já conhecia o Alamar, né? E eu vi as duas cabeças ali, sabe? Pensando para frente, pensando num espiritismo para ajudar as pessoas, não um espiritismo de porta fechada, não um espiritismo restrito só para alguns iniciados, sabe? Só para algumas pessoas que detêm, né, um conhecimento, sei lá se é especial ou não, eu acho que não é, né? Jesus não veio trazer nada de especial, né? Ele veio abrir a mente da gente, né? E a doutrina espírita é a continuação do trabalho de Jesus, é o Consolador prometido, é a terceira revelação. E tanto o Alamar quanto o Altivo, né, são estas pessoas, né, que vieram para cá para auxiliar a gente, para abrir a nossa mente, porque eles eram lá visionários. Visionários, né? O Altivo enfrentou dentro do Centro Espírita Leon Denis algumas resistências, porque embora ele fosse o presidente, né, havia um conselho, havia uma coordenação que ele era obrigado a responder, e diversas vezes nós soubemos, né, porque a gente tinha outros trabalhadores do CELD junto do nosso grupo, tá, que queriam que o Altivo abandonasse o trabalho com o IRC Espiritismo, que o Altivo não desse chance, que não permitisse aquele tipo de coisa. E ele peitou. Ele foi lá e falou, não, o doutor Herman falou para ir com eles, o Leon Denis disse que era para ir com eles, e vocês não vão fazer mudar de ideia. Até o desencarne dele, ele bateu no peito e enfrentou a resistência do próprio CELD. Né? Então era esse homem que acreditava nas coisas. Ele não era perfeito, como nenhum de nós é, o Liralcio não é perfeito, o Carlos não é perfeito, o Altivo não era perfeito, o Alamar não era perfeito. Né? Mas a gente acredita no que a gente está fazendo, a gente sabe que o que a gente está fazendo é uma coisa importante, né? Para nós e para os outros. Né? Eu me orgulho da minha humildade. No Evangelho, terça-feira, aqui no Canal do Bem, toda terça-feira a gente tem o Evangelho às 21h que a gente transmite. A convidada de terça-feira é uma amiga querida que veio fazer o Evangelho, e ela foi falar sobre o tema deixai os mortos enterrar os mortos, né, a frase de Jesus. E aí ela veio falar, né, que aquele jovenzinho que chegou para Jesus dizendo que queria segui-lo, né, e Jesus disse, né, entrega seus bens e vem e me segue, né? E aí o jovenzinho falou, não, peraí, né? Meu pai morreu, deixa eu lá enterrar meu pai, né? Deu uma desculpa, né, bem manjadona, né? Jesus falou, deixa os mortos enterrar seu morto. E aí ela pegou e falou assim, olha gente, se Jesus aparecer naquela porta ali do estúdio aqui agora, eu vou dizer para vocês, ele abre a porta e diz, vem, me segue. Eu tenho certeza que o Liralcio levanta dali e vai embora, não olha para trás. Agora, eu não estou pronta ainda, viu, gente?
Se Jesus me fizer esse convite, eu tenho outras coisas que na minha balança são mais importantes agora, eu não vou abrir mão, eu não tenho capacidade para isso agora, mas eu tenho certeza que o Lirauço consegue. E ela tem razão, ela tem razão. Tá? Se Jesus fizesse esse convite verbal, eu responderia, estou indo. Mas na verdade eu já fiz essa frase, eu já disse isso. E acredito que você também, Carlos. Eu acredito que o Altivo também fez. Eu acredito que o Alamar também fez. Porque a gente abre mão de momentos de lazer, de contato com a família, né? de saúde, inclusive, tá? Para trabalhar em prol da mensagem consoladora do Cristo, né? Da doutrina dos Espíritos. Tá? Mas uma doutrina leve, uma doutrina capaz de abarcar, de abraçar, de aconchegar todo mundo, não apenas um pequeno grupo restrito. Né? Esse é o Espiritismo. Isso é a mensagem que Jesus, segundo o meu entendimento, veio trazer para nós. O Pai é o Pai de todos, não é o Pai de uns, não é o Pai daquele porque fez isso, ou o Pai daquele porque fez aquilo. É o Pai de todo mundo. É um Pai bom, de amor, justiça, que eu aprendi quando eu li o Livro dos Espíritos, naquele meu momento de raiva. Foi ali que eu entendi Deus. Foi ali que eu realmente me apaixonei por Jesus. Lirauço, eu sinto que a gente se emociona, né? O Espiritismo, ele é... Eu terça-feira falei numa casa aqui próximo em Guaratinguetá, e falei, pessoal, vamos cantar um pouquinho, vocês estão muito... Mas eu tô com muito defeito, sabe? Eu perdi um pouco, até falando para você, me incomoda um pouquinho às vezes, eu não sei o que está acontecendo, mas vou procurar saber. E eu fui cantar o hino à Bezerra de Menezes, sabe? Aquele, ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor. Conheço. Luzes do infinito, de cintilações. Coisa linda, né? E o pessoal... E esses dias atrás, eu falei, eu cheguei para eles e falei, olha, vocês conhecem a história que Jesus vinha de Jerusalém para Jericó e encontrou no meio do caminho um hominho baixinho chamado Zaqueu, e que tem uma música, né, que o Regis... Está no meu novo CD, a música do Zaqueu. Essa eu vou pedir para você cantar hoje. E veja bem... O CD mais novo, o recente, chama-se Trabalhar no Bem, esse CD, e a música Faz um Milagre em Mim, que é o nome dela, o título dela está nesse CD. Eu comecei a cantar e as pessoas começaram a chorar. Abriu o coração, e aí eu fervi mesmo, aí que eu balancei a estrutura mesmo, para você ver. Nós estamos precisando, você vê, eu estou falando com você, eu estou emocionado aqui. Eu estou energizado de uma forma que eu tenho que ter a certeza que eu estou acompanhado de um espírito que aprova totalmente isso que eu estou fazendo, que é divulgar, como você disse, a doutrina do Cristo. Nós trabalhamos para Jesus. Jesus é o nosso coordenador. Porque a gente vê, Kardec abre a porta para nós, para nos levar a Jesus, e Jesus nos leva a Deus. Então, se nós não tivermos esse caminho a seguir, né, o que a gente vai fazer? E às vezes as coisas estão se fechando para isso, né? Como você disse, o espiritismo está ficando... Eu às vezes brinco com as pessoas, para as pessoas terem cuidado, né? Porque daqui a pouco a gente vai estar aí desvirtuando-se, né, do espiritismo. Porque é proibido isso, é proibido aquilo outro. E quando eu vou fazer as minhas falas, eu pergunto para as pessoas, alguém gostaria de escutar uma mensagem mediúnica? Todo mundo levanta a mão. Sim, Por que não deixar? Público adora música, o público adora o diálogo com os espíritos. São os dirigentes que fazem isso. Eu acho que é medo de perder o poder, eu acho que é o medo de perder o controle. Você entende? Mas o controle, Lirauço, ele vai estar na razão da nossa capacidade de
de verificar, porque Sim. os outros falam, mas tem egoísmo, tem orgulho, mas quem tem que verificar isso somos nós, se somos ou não somos orgulhosos. Eu estou para lançar um momento no canal aqui que chama Momento Altivo e Dr. Herman, para fazer vibrações para as pessoas enfermas, e vou disponibilizar, se eles quiserem falar ao vivo. Vou disponibilizar isso. Se eles me derem a oportunidade de fazer isso aí, vou fazer. Perfeito. Vou fazer. Porque eu acho que as pessoas precisam. As pessoas precisam tanto desse tipo de situação, como a sua situação, né? Como você, essa figura que eu conheci em Cachoeira e falei, pô, esse cara aí é o cara, meu. Por isso que eu tinha vontade. Se nós sentar um dia, vai ser, acho que nem o Altivo, que nem o Alamar, vai ser 3, 4 dias para falar, porque não tem tanta coisa para te falar. É pouca coisa, jeito. 3, 4 dias é pouco. Olha, eu vou colocar, inclusive, nesse vídeo, nessa entrevista, eu vou colocar assim, parte 1 da primeira entrevista. que vai ter outra. Ô, Nelson, a gente parece que não, mas a gente está aí já com uma... Ainda falta ainda uns 22 minutos para nós encerrarmos a nossa live. Então, eu queria aproveitar, Carlos, então, já que falta isso para nós, né? Primeiro completar o que eu estou fazendo hoje no Movimento Espírita, né? Que você perguntou. Né? Além de hoje conduzir o Canal do Bem, né? O Canal do Bem tem a minha direção. Né? Para que você possa nos brindar. Falhou um pouquinho. Pode falar. Então, eu hoje, né, conduzo aqui o Canal do Bem, né? É uma web TV cujo ideal, né, ainda não chegou aonde eu quero, que é um dia ser uma TV 24 horas. Por enquanto nós estamos a 1h30 mais ou menos por dia, né, todas as noites, na verdade. Né? Eu estou à frente do departamento de arte da USE, né, por isso que está aqui. Beleza. Aqui. Beleza. A USE São Paulo, né, tá o logotipo da USE aqui em cima, né? Porque eu estou há 12 anos à frente do departamento de arte, porque eu acredito na arte. Eu acredito, ela é uma ferramenta fantástica, poderosa, como educativa, como corretiva, como consoladora. Né? Ela mexe com o sentimento, a arte mexe com a gente lá dentro. Né? Iralson, eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não vá acreditar. Eu não me considero um artista. Veja bem aonde a espiritualidade me levou. Eu tenho certeza que ela me levou. Eu sou licenciado em música. Eu sei. Eu sou pós-graduado em educação musical. Eu sou pós-graduado em musicoterapia. Eu tenho pós-graduações em arranjo, regência e canto coral. E estou, nesse final do trimestre que vem, me bacharelando em música. E eu não me considero, eu não tenho veia para a criação. Eu fui buscar na raça e consegui, graças a Deus. Olha que coisa. Caramba. É uma coisa impressionante, rapaz. É uma coisa impressionante. Agora, mas tem um detalhe. Eu acredito demais. Eu acho que a arte ela é poderosa e é ela que vai resolver os problemas da nossa doutrina. Hoje, a falta de jovem, né? Um movimento apático, um movimento incipiente, chato, né? Daquele negócio, dormiu durante a palestra porque ele estava em desdobramento. Mentira. Ele dormiu na palestra porque ela era chata. Aquele blá, 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 aquele trocinho. O livro das Espíritas, questão 225. Sabe, esse negócio chato. O cara decorou aquilo, né, e fica pronunciando ali. Não é isso que vai atrair o jovem, não é isso que vai modificar o movimento espírita. É a arte. Oi. Para completar isso que eu falei para você, que eu quero que você receba, não como uma forma de eu estar exibindo a minha capacidade,
porque não é essa a intenção, mas quando eu preciso do espiritismo aos 12 anos de idade, e que eu vou chegar na mão de uma senhora chamada Dona Geralda, ela dizia que a minha encarnação anterior era... Eu tinha sido um músico francês, um pianista francês, e que eu tinha destruído muitos corações com a música. E veja você que eu fui parar na educação com a música, e chegando na educação que eu fui entender o porquê a música veio na minha vida. Porque teria alguns espíritos sentados como alunos que foram aqueles os quais eu fiz mal a eles. Sim. Pelo sentimento, pelo amor, enfim, que eu brinquei com o sentimento deles através da música. A vida é uma coisa assim, é impressionante, ela responde tudo. Ela responde tudo. Perfeito, nossa, que coisa. É uma coisa assim que a gente às vezes fala e tem que falar com a pessoa certa, porque tem pessoa que não acredita nisso, né? Não acredita nessas coisas. Sim. E eu deixaria agora, Liralcio, para você fazer uma apresentação pra gente aí, pelo menos umas 2 músicas. Uma do Roberto Carlos tem que cantar. Aí depois você vai ter que cantar a do Zaqueu. Aí então vou ter que cantar 3 músicas. Porque eu quero mostrar para você, Carlos. Lembra quando eu estive em Cachoeira Paulista, no Enarte, o Enartecap? Enartecap. Já faz o quê? Uns 10 anos, mais ou menos? Faz 10 anos, faz 10 por aí. Faz uns 10 anos mais ou menos, né? Faz. E aí a Thelma, minha esposa, mostrou para você, né, uma letra, né, uma poesia, né, originalmente era uma poesia. E você leu a poesia e você falou, meu, isso aqui é fulano. Não quero citar agora, né? Acho que não tem necessidade, né? Mas você reconheceu, porque ela sabia quem era o espírito que trouxe a letra. Né? E você, na hora que leu, falou, nossa, isso aqui é fulano. Eu falei mesmo. E aí a gente, quando chegou aqui, né, falando, poxa, se é fulano mesmo, e ela queria esta comprovação, porque ela entendia e sentiu a presença dele, né? Vamos transformar então em canção, porque o fulano é ligado à composição musical. Né? Então nós conseguimos uma pessoa, né, que fez o arranjo musical, o maestro Valdir Silva, né, um arranjador, um amigo querido aqui de São Paulo, que inclusive é quem faz todos os arranjos das minhas músicas, dos meus CDs, fez um arranjo lindo, lindo, lindo para aquela letra que você leu lá atrás. Eu quero cantar ela para você antes de cantar uma do Roberto e antes de encerrar com o Zaqueu, beleza? Tá bom. Então eu vou te mostrar, você não deve lembrar da letra agora, né? O título da letra era Siga, Me Siga. Certo. Vamos lá? Vamos lá. Eleve a sua vibração com esta breve canção. Faça o seu mundo de paz, você é capaz. Estamos todos unidos, somos muito parecidos. A cor não difere ninguém, e nem a pátria também. Respeite, tolere, ampare, caridade nunca pare. Seja uma fonte de luz, como nosso irmão Jesus. A bandeira é a do amor, liberte-se de toda a dor. Venha comigo dançar, a música não pode parar. Drogas, álcool e vícios tais
vença isso, és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga, e siga, me siga. Drogas, álcool e vícios tais, vença isso, és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga, e siga, me siga. Oh! Traga bastante munição de amor e de afeição. Ligue-se nesta corrente, fortaleça sua mente. E a toda a juventude, peço só uma atitude. Diga não a tudo aquilo que lhe traga empecilho. Drogas, álcool e vícios tais, vença isso, és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga, e siga, me siga. Drogas, álcool e vícios tais, vença isso, és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga, e siga, me siga. Drogas, álcool, vícios tais, vença isso, és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga, e siga, me siga. Drogas, álcool e vícios tais, vença isso, és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga. Me siga não sou eu, me siga é o cara lá, ó. Essa é aquela letra lá que você viu há 10 anos, né? Há 10 anos. Lindo, 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 lindo. Muito bonito. Você lembra o espírito? A gente pode, né? A gente está falando, né, de espiritismo com o espírito, né? Então, chorão, existe sim uma entidade, existe sim um autor espiritual, né? E, não sei se você lembra da autoria, lembra? É o Chorão. É o Chorão, exatamente. O Chorão, né, o Alexandre, né, da banda Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. Né, ele é o autor espiritual desta canção. E você pode observar, é a cara dele, né, alegre, para cima, né, falando com os jovens, conversando com os jovens como ele fazia. É isso aí, é isso aí. E musiquinha de jovem não vai ser aquele negócio. Entra aqui pra você ver escutar ele cantar. Isso não vai atrair jovem. É bonita, eu adoro, eu amo Quanta Luz. O ano que vem a música Quanta Luz vai fazer 100 anos, sabia disso? Manda pra mim a mixagem do Quanta Luz, só a mixagem. Eu mando. Se você tiver no coisa, manda no WhatsApp pra mim. Legal, beleza. Vamos do Roberto agora. Vai fazer 100 anos o ano que vem essa música. Olha que coisa linda, né? A gente está preparando na USE um evento que vai comemorar esses 100 anos, né? Perfeito. Então vamos lá, agora eu vou atender os seus pedidos. Tá, Roberto. Vamos, esse novo CD, né? Além de eu gravar, Me Siga, tá aqui. Tá? Temos também o Faz um Milagre em Mim, também está aqui, né? E do Roberto Carlos também tem uma canção que está aqui, né? Que dizem por aí, né? E eu consegui autorização fácil. Eu já havia tentado outras vezes autorização para gravar música do Roberto Carlos e sempre encontrei entraves, me mandaram um preço astronômico que eu não conseguiria pagar.
né? Nossa. E eu pedi autorização para gravar ela veio facinho. Assim, Então eu acho que esse povo tá certo. Essa Tá música é realmente uma psicografia do Emmanuel presente através das mãos do Chico Xavier para o Roberto Carlos. A certeza. música se chama O Homem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia... Ih, travou o computador. Ih, Carnes. Ai, ai. Travou o computador. Espera aí. Aguenta aí, tá bom? Tá bom, pode, tamo aí. Travou aqui o danado. Eita. Deixa eu ver se outro vai aqui. Um certo homem entrou aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Essa música é linda demais, né? Linda, 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 linda. E é a única música que, Muito bonito. né, supostamente do Roberto Carlos, que fala sobre reencarnação, né? Ela fala nitidamente, ela fala claramente sobre reencarnação e nenhuma outra música do Roberto fala sobre isso. Perfeito. Bom, então para encerrar aqui, a gente vai com uma música evangélica, é uma música, né, do Regis Danese, né, muito sucesso. O pessoal diz, né, que é como Zaqueu, né, mas não é, né? O título dela é Faz um Milagre em Mim. Faça um milagre em mim. Eles cantam essa música sem saber, né, e muita gente não sabe, né, que Zaqueu é a conhecida, né, encarnação mais anterior do nosso querido Bezerra de Menezes. Perfeito. Zaqueu é o espírito Bezerra de Menezes, lá na frente. Perfeito. Bora lá? Bora lá. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver,
olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz o milagre em mim, faz o milagre. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz o milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu. Liraucio, Eu. agradecido. Faça as suas considerações finais. Eu agradeço você, o canal agradece. Faça as suas considerações finais. Eu vou fazer um Pai Nosso novamente para nós agradecer a Deus e a Jesus por esses momentos belos que nós vivemos nessa entrevista. Deus lhe pague e que Deus continue a abençoar não só você, a sua esposa, os seus trabalhos, a sua direção, enfim, conduza essa veia sua para aquilo que você pretende realizar. E aquilo que a gente puder ser parceiros, nós estamos aí para dividir, para somar, para ajudar. Quem sabe é o que a gente está precisando. É trabalhar. Eu sinto muita falta disso pela minha idade, sabe? Já de trabalho, de ação, de movimento, e isso me faz um bem danado. Então, a palavra com você,
as suas considerações, depois eu faço um Pai Nosso e eu já despeço de você. Tá bom? Obrigadão. Bom, primeiramente agradecer você, Carlos, né, pelo convite, pela oportunidade de colocar um pouco, né, do que a gente entende, do que a gente vê, né, e do nosso desejo em relação à doutrina espírita. Né. Você está com 68, eu estou com 62, né, tem tamanho bem próximo aí, né? E como a gente já entende, né, estamos mais pronto do ponto de chegada do que do ponto de partida, né? E por isso nosso desejo cada vez mais premente, né, de realizar as coisas, porque daqui a pouquinho o papai chama a gente de volta, né? A gente não está aqui, né, para virar semente, e a gente sabe que daqui a pouquinho a gente retorna ao mundo, ao nosso verdadeiro lar. Né? Verdade. Então eu quero só agradecer você, agradecer a todos os seus internautas, as pessoas que acompanham o seu programa, o seu público, né? E eu é que quero me colocar à disposição, eu é que quero estar à sua disposição para que a gente possa ampliar os trabalhos, né? Levar essa doutrina às outras pessoas, né? Para que o reino que Jesus prometeu para nós há 2000 anos, tá? Finalmente se estabeleça na terra. Que o reino dos céus se faça aqui. Que os mansos, os pacíficos, né, e todas aquelas bem-aventuranças que Jesus nos ofereceu no Sermão da Montanha, finalmente chegue até nós. Né? Mas isso é um trabalho que a gente precisa realizar. Né? Essa música do Zaqueu, Faz um Milagre em Mim, esse milagre não é de fora para dentro. Esse milagre é de dentro para fora. É um milagre que nós, cada um de nós, individualmente, precisamos realizar. Na nossa transformação, o nosso desejo de mudar, né? De pegar aquelas coisinhas que nós ainda temos, né? E vencer e retirar de nós. E ampliar as nossas virtudes cada vez mais. E me colocar à sua disposição, à disposição do seu público. Sempre que quiserem. Eu, o Canal do Bem, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer a nossa prece então, não um Pai Nosso, bastante emocionado também, tá? Para que possamos pedir a Deus e a Jesus que continue a nos abençoar e nos fortalecer, dando para nós oportunidades como estas. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu agradeço a você, Liraus, agradeço aos nossos internautas, desejando a eles bom dia, boa tarde ou boa noite novamente, seja qual for a hora que eles estiverem vendo esse vídeo. E também peço que façam a sua inscrição no nosso canal, dê o seu like, acione o sininho em todas e compartilhe o nosso canal, para que nós possamos fortalecer a doutrina dos Espíritos. Jesus nos abençoe e nos ampare agora e sempre. Muito obrigado, Mirócio. Assim seja.